Boa noite. Está muito fraco, hein? Boa noite, irmãos. Amém. Glória a Deus. Um dia abençoado, um dia alegre, passamos com a família, cumprimos também o nosso dever como cidadão e agora estamos reunidos no nome do nosso Senhor Jesus. Bom, irmãos, eu quero, sem muitas delongas, entrar nesse tema, nesse texto, porque temos algumas coisas importantes para tratar ainda essa noite. E a minha oração, em continuidade à oração que foi feita, é que o Senhor nos use, tenha misericórdia de nós e coloque essa palavra em nosso coração. Bom, antes da gente ler o texto, deixe-me justificar o tema dessa série, essa pequena série que é o retorno à essência dos solas, os solas da reforma. E para justificar isso, eu queria começar contando uma história. Talvez alguns aqui já conheçam, mas talvez a maioria não. E essa história, ela ajuda a motivar esse tema. Primeiro o tema da série, depois a gente vai falar do tema de hoje. Retorno à essência dos solas da reforma. Bom, essa história se passa na década de 90, não tanto tempo assim, lá na Inglaterra. Uma igreja um pouco parecida com a nossa, uma igreja cristã na Inglaterra. Ali a igreja começa a florescer, dar frutos. A igreja começava a crescer, a se desenvolver. A equipe de louvor, parece que era o carro-chefe dessa igreja. E a equipe de louvor começa a ficar cada vez mais equipada, melhor equipada. Os músicos começam a ficar mais técnicos, mais melhores a cada vez. Os instrumentos, a igreja começa a adquirir instrumentos novos, coisas boas. A igreja começa a ficar um pouco mais iluminada. Ali na mudança do século, a gente começou a receber telas, como essas aqui, TVs gigantes, enfim, a igreja começou a ficar muito bem equipada. A igreja foi progredindo por um lado, mas por outro lado tinha um homem ali dentro, o ministro de louvor dessa igreja, um homem chamado Matthew Ridman, que é conhecido também aqui no Brasil, é um compositor, compôs algumas belas canções, e nesse período, enquanto a igreja dele estava alegre e parece que progredindo e avançando, o Matt estava triste. E ele conta que, nesse momento, ele começa a ficar muito incomodado. Parece, irmãos, que em alguns momentos, Deus, antes de mandar mensagem para ele, primeiro ele manda angústia para a gente. E o Matthew começa a ficar muito angustiado com aquilo. Eu já explico para você o que é. Parece que todo esse avanço tecnológico, todo esse avanço musical da igreja, não acompanhou a liturgia e a teologia da igreja. A igreja foi enriquecendo por um lado, mas foi empobrecendo por outro. E a cada culto que se passava, o Matt já não reconhecia mais a sua igreja. E ele começou a orar por esse motivo. E aí ele foi, então, marcou com o pastor. E foi falar com o pastor o que estava dentro do seu coração. E despejou no pastor tudo o que ele estava sentindo. E ali, falando com o pastor, parece que a igreja está muito boa aos olhos de quem chega assim. Mas a verdade é que a gente está deixando a essência. A verdade é que a gente está se afastando da palavra de Deus. A gente está ganhando instrumentos novos, mas a gente não vê mais conversões na igreja. As pessoas não se arrependem mais de seus pecados. E aí começou a falar com o pastor. O pastor foi comovido pela palavra ali do Matt Ridman. E ambos tiveram a decisão. Então vamos fazer algo radical na igreja. Sabe o que eles fizeram, irmãos? Eles retiraram todos os aparatos da igreja. Claro, irmãos, não há nada errado com todas essas coisas belas que temos aqui, e algumas, inclusive, nos falta, mas não há nada de errado com isso. Mas eu explico de novo. O problema é que o progresso tecnológico e numérico da igreja estava se afastando da palavra, da essência da palavra de Deus. E ali, então, a reação foi essa. Vamos retirar essas coisas para ver se, com o silêncio, com a igreja cantando, a gente consegue voltar à essência. Foi isso que eles fizeram. E aí começaram, então, a cantar. Isso mesmo, a capela. A igreja de pé, o grande coro cantando. E parece que depois de alguns meses, o coração da igreja começou a pulsar novamente. Matt Ridman compôs uma canção sobre isso. E o título dessa canção em português se chama A Essência da Adoração. Uma canção que você com certeza conhece e já cantou e já ouviu, talvez até se emocionou por ela. Mas agora a gente entende, então, a letra dessa canção. Eu vou ler uma parte para você. Logo na introdução, ou melhor, na primeira estrofe, ela diz assim: quando a música esmorece
e o resto desaparece. Simplesmente a ti me achego, ansiando oferecer algo de valor. Então a gente tira a música, a gente tira os aparatos, a gente tira tudo. E a gente quer ansiar, nós ansiamos te oferecer só o que a gente tem. E aí o refrão diz: estou voltando à essência da adoração. E a essência és tu. A essência és tu, Jesus. Ah, me perdoa pelo que eu fiz dela. Quando a essência és tu. A essência és tu, Jesus. Essa história, irmãos, nos ajuda a começar e a explicar para vocês o porquê desse tema. Porque do ponto de vista dos solas da reforma, e você lembra quais são os solos? Os 5 solos. Somente a Escritura, somente a graça, somente a fé, somente Cristo e a Deus somente toda a glória. Quando a gente pensa nessas coisas, a gente logo olha para a igreja evangélica e a gente vê o mesmo cenário. Estamos avançando como talvez igreja evangélica no Brasil, numericamente, economicamente, talvez até musicalmente. Mas o que parece muito nitidamente, basta entrar na internet e olhar, é que estamos nos esquecendo dessa essência. E para ficar melhor, deixe-me explicar para você o que é essa essência. Eu vou pedir ajuda dos meninos aí do PowerPoint para ir passando conforme Deus tocar no seu coração, viu? Eu não vou falar. Então, conforme a gente for falando aí, o mover vai acontecendo. Deus abençoe vocês. Bom, mas só para lembrar, irmãos, o que são os solas da reforma? Em primeiro lugar, os solas são uma espécie de reação à igreja romana, lá do século XVI. Aquela teologia, as indulgências, todas as práticas e costumes que a igreja havia se afastado da essência da palavra de Deus. Em princípio, isso são os solas. Só que 507 anos depois, irmãos, os solas são muito mais do que isso. Você não pode olhar para o sola somente como controvérsia. Os solas nada mais são do que a nossa identidade. Esses 5 pequenos solas, eles desenham para a gente minimamente aquilo que a gente chama de herança reformada. O que eu estou querendo dizer, irmãos, é isso mesmo. Se você conhece uma igreja evangélica que não vive os solas, não prega os solas, e se não prega, muito provavelmente é porque não vive. E se tem alguma coisa ali que parece estranho a esses 5 somentes, é porque elas já se afastaram dessa essência. Abandonaram essa herança. Já não pode nem mais ser chamada de igreja protestante. É qualquer coisa, menos igreja evangélica protestante. Bom, o que eu digo é que os solas foram solapados. É interessante porque a palavra solapar, a gente usa ela no cotidiano, né, como jogar para o lado. Não é isso. Solapar significa esconder, encobrir. E parece que há algo de tão errado com o cristianismo no Brasil, eu vou falar só do Brasil, porque é o nosso contexto, que parece que isso é até proposital. A gente vive um esquecimento coletivo e individual. Um esquecimento geral, mas inclusive um esquecimento individual. E é disso que a gente vai tratar hoje. É claro que coletivamente a coisa está muito ruim, mas eu não tenho controle sobre o coletivo, eu tenho controle sobre o meu coração. Eu posso tentar influenciar vocês. Talvez incomodar um pouco o seu coração. E esse é o nosso objetivo hoje. E talvez em toda essa série, aplicar os 5 solas ao nosso coração. Antes de vermos, será que a minha igreja está sendo fiel aos solas? Será que eu estou sendo fiel? Será que para mim o que vale é somente a Escritura? Ou há outras vozes que falam maior, mais alto do que a palavra de Deus? Bom, é isso que a gente vai tentar ver agora. Bom, C.S. Lewis tem uma frase muito importante, pode dar 2 cliques para mim? Que ele diz o seguinte: se você está na estrada errada, progresso significa fazer o retorno e voltar para a estrada certa. Então, o que é progresso? Andar sempre para frente? Não, nem sempre. Se você está na beira de um precipício, a gente vai falar disso hoje, progresso é exatamente o contrário, porque se você continuar, você morre.
Então, naquele momento, você percebe o problema e você volta. Isso, irmãos, resume o que é e o que foi a reforma protestante do século XVI. Mas isso também resume o que deveria ser a reforma dos nossos dias. A igreja evangélica, de maneira geral, está, infelizmente, na estrada errada. E se você ainda não percebeu isso, e se o teu coração ainda não sente essa angústia, quando você assiste, por exemplo, 4 horas de Troféu Gerando Salvação, e você não sente essa angústia no seu coração, você tem que orar. Porque não é só a igreja que esqueceu a essência, você também esqueceu. A coisa está muito feia. Bom, mas nós vamos avançar. Hoje nós vamos falar do Sola Escritura. O tema de hoje é Ouse Ser Bíblico. E falando de sola, antes de lermos o texto, deixe-me desenhar rapidamente. O que é Sola Escritura? Somente a Escritura. Escute isso, um pequeno resumo. O Sola Escritura reafirma o que a Bíblia afirma, que ela é a regra infalível de fé e prática, suficiente para a vida e salvação, e que sua autoridade é a regra para medir todas as outras fontes. Esse resumo é importante, irmãos, porque uma confusão muito grande foi feita sobre o Sola Escritura. E por um lado, alguns acusam a gente dizendo, o protestante ele é um idólatra da Bíblia. Ele só considera a Bíblia e ele esqueceu a tradição, ele não reconhece a história, ele não consulta os teólogos do passado, e tudo isso é mentira. E você que está aqui sentado sabe disso. Porque, graças a Deus, os pregadores dessa igreja citam do 1º século até o século passado, de teólogos. Graças a Deus por isso. Então, nós amamos a história da igreja, sim. Reconhecemos seus erros e seus acertos. Amamos os teólogos da igreja, embora esses teólogos tenham pés de barro. Mas, irmãos, acima de tudo isso, está a palavra infalível do nosso Senhor. E a gente vai ver isso com mais detalhes hoje. A prova é que a próxima citação, e eu preciso fazer ela, é de um pai da igreja. E se você quiser guardar isso aqui e ler para alguém, né, principalmente que está na internet ali, batendo nos protestantes todos os dias, lê isso aqui para ele, manda para ele. Porque a principal coisa que se fala do Sola Escritura é que fomos nós que inventamos o Sola Escritura. Foi Martim Lutero que inventou essa loucura, né? Então eu vou ler um texto de século IV, mais ou menos. Um pai da igreja chamado Basílio de Cesareia. E ele diz o seguinte: se o costume deve ser tomado como prova do que é certo, então certamente me compete apresentar em meu favor o costume que se tem aqui. Se eles o rejeitam, claramente não somos obrigados a segui-los. Portanto, que a Escritura inspirada por Deus decida entre nós. E onde quer que sejam encontradas doutrinas em harmonia com a palavra de Deus, em favor desse lado será lançado o voto da verdade. Veja, irmãos, parece um reformador falando. Parece eu ou você dizendo: ei, se esse costume está em harmonia com a palavra de Deus, então nós estaremos do lado do costume. Agora, se a Escritura não confirmar o que está sendo dito, ou se não houver base suficiente na Escritura para afirmá-lo, não somos obrigados a seguir. Não somos obrigados a caminhar por esse lado. Não somos. Bom, para isso, eu quero te convidar, depois dessa longa introdução, a ler o texto que está no Evangelho de Mateus, não está no quadro, mas a gente vai abrir e ler. Mateus capítulo 15. Esse é o texto que vamos trabalhar nessa noite. Mateus 15, do verso 1 ao 20. Mateus capítulo 15, verso 1 ao 20. Esse é o texto. Depois de ler Basílio de Cesareia, século IV, a gente retrocede um pouquinho. E agora a gente vai ler Jesus Cristo, século I. As bases do Sola Escritura estão em Mateus capítulo 15. E você vai ver isso nessa noite, tá bom? Isso aí, muito bem. Tem alguém atento, viu? Vamos lá. Diz assim: então alguns fariseus e mestres da lei, vindos de Jerusalém, foram a Jesus e perguntaram: por que os seus discípulos transgridem a tradição dos líderes religiosos? Pois
não lavam as mãos antes de comer? Respondeu Jesus. E por que vocês transgridem o mandamento de Deus por causa da tradição de vocês? Pois Deus disse, honra teu pai e tua mãe. E quem amaldiçoar seu pai e sua mãe, terá que ser executado. Mas vocês afirmam que, se alguém disser ao pai ou à mãe, qualquer ajuda que eu poderia lhe dar, já dediquei a Deus como oferta, não será mais obrigado a sustentar seu pai dessa forma. Assim, por causa da sua tradição, vocês anulam a palavra de Deus, hipócritas. Bem profetizou Isaías acerca de vocês, dizendo, este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram, seus ensinamentos não passam de regras ensinadas por homens. Jesus chamou para junto de si a multidão e disse, ouçam e entendam. O que entra pela boca não torna um homem impuro, mas o que sai da sua boca, isto o torna impuro. Então os discípulos se aproximaram dele e perguntaram, sabes que os fariseus ficaram ofendidos quando ouviram isso? Ele respondeu, toda a planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada pelas raízes. Deixem-nos, eles são guias cegos. Se um cego conduzir outro cego, ambos cairão num buraco. Então Pedro pediu-lhe, explica-nos a parábola. Será que vocês ainda não conseguem entender? Perguntou Jesus. Não percebem que o que entra pela boca vai para o estômago e mais tarde é expelido? Mas as coisas que saem da boca vêm do coração. E são essas que tornam o homem impuro, pois do coração saem os maus pensamentos, os homicídios, os adultérios, as imoralidades sexuais, os roubos, os falsos testemunhos e as calúnias. Essas coisas tornam o homem impuro, mas o comer sem lavar as mãos não o torna impuro. Amém? Esse é o nosso texto, deixa sua Bíblia aberta. Nós vamos seguir, irmãos, uma simples estratégia aqui, uma estrutura muito simples. Nós vamos falar sobre esse tema, ouse ser bíblico. Então, em primeiro lugar, a gente vai ver o que é ser um não bíblico. O que é uma pessoa não bíblica. Em segundo lugar, a gente vai ver Jesus Cristo enquadrando essa pessoa. Enquadrando uma pessoa não bíblica. E por último, a gente vai ver então como se tornar uma pessoa bíblica. Em primeiro lugar, pode avançar para mim o que é ser uma pessoa não bíblica. Bom, mais uma vez, a gente vê os fariseus atacando Jesus Cristo. Mais uma vez, os fariseus estão interrogando Jesus, querendo pôr Jesus à prova. Aqui a estratégia muda um pouco, mas a artimanha é a mesma. A estratégia aqui é tentar provar que os discípulos de Jesus estão errados, equivocados, ou faltando em alguma coisa. Porque, veja bem, irmãos, se a gente conseguir provar, ou melhor, se eles conseguissem provar que os discípulos de Jesus estavam na bagunça, então significa que o ministério de Jesus era uma bagunça. A tática é muito simples, mas é basicamente essa. E eles vêm com essa tática de novo. Só que o problema é, o que é a acusação deles? O que eles estão usando como base? E então eles começam. Senhor, mestre, por que os seus discípulos não estão nem aí para a tradição? Essa é a primeira pergunta. E o motivo de que eles estão esquecendo a tradição é, eles não lavam as mãos antes de comer. Jesus vai dar uma resposta que na verdade é uma pergunta, mas antes disso, vamos analisar esse negócio primeiro. O que os fariseus estão fazendo aqui, irmãos, é resgatar a tradição dos judeus. O que a gente chama comumente de tradição oral, a halahá. Para quem não sabe, a halahá é um compêndio de códigos, leis e costumes que se arrasta desde a época de Moisés no deserto e vem sendo acrescido pelos teólogos, pelos profetas, enfim, por várias pessoas. Só que esse código de lei oral que vem sendo compilado e repetido ao longo dos séculos, e chega no século I com um pouco mais de 600 mandamentos, chamado halahá, nada mais é do que uma espécie de regimento interno. Você tem que pensar assim. A lei de Deus é como se fosse o grande estatuto. Aquilo que foi inspirado pelo próprio Deus. Soprado por Deus, dado para Moisés. A lei moral, cerimonial e civil. Esse era o grande estatuto. Só que o povo de Deus começou a achar que a gente precisa de um complemento para isso aqui. A gente precisa esmiuçar essa lei. A gente precisa de regras
menores das regras maiores. Por exemplo, o sábado. Lembra? Quarto mandamento era o quê? Santificar o sábado. Na halahá, você vai ter aquelas regras. Por exemplo, digo para você, o número de passos que se podia dar em sequência no dia de sábado. Está escrito lá. Segunda coisa que está escrito lá. Fora do eruv, você só podia caminhar 1 quilômetro no dia do sábado. Ou seja, você tinha que contar os passos, você tinha que contar a distância. 1 quilômetro depois você entrava em pecado, ficava impuro. Mais ainda, você não podia acender fogão no dia de sábado. Então o judeu não comia, eu não sei como é que é hoje, mas ali eles não comiam comida quente. Porque não pode acender o fogão. Aí eu pergunto para vocês, isso está na Bíblia, irmãos? Tá ou não tá? Não, mas está na halahá. E eles usam esse negócio. E puniam os outros, se descumprissem. Tradição, Jesus vai dizer mais à frente. Não passam de regras ensinadas por homens. E veja, o problema aqui não é a tradição, não é o regimento interno que eles estão criando. Talvez, irmãos, isso seja um excesso de zelo. Talvez seja por um bom motivo. Mas o problema é o que vai acontecer aqui. A resposta de Jesus diz muito sobre o que eles estão fazendo. Então Jesus diz, verso 3, e por que vocês transgridem o mandamento de Deus? Por causa da tradição de vocês. O primeiro erro, então, desses homens é que eles estavam equiparando tradição e mandamento. E só para lembrar, o mandamento é bíblico. Jesus está falando da Torá, aquilo que é inspirado pelo próprio Deus. Jesus está dizendo, olha, vocês são tão zelosos com a tradição, mas vocês estão, em nome da tradição, descumprindo o mandamento. Irmãos, não adianta. O que é mais importante, o que é melhor, maior e mais digno de honra é o mandamento de Deus. Nesse caso, a palavra de Deus, a lei moral. E eles estavam, infelizmente, descumprindo isso. Bom, segundo problema, agindo por conveniência. Aqui Jesus vai atacar o coração do problema. Porque assim, a gente poderia gastar tempo aqui dizendo, irmãos, quais eram os fundamentos dessa tradição. Por que se lavava a mão antes das refeições, etc e tal. Só que só para você entender, o ponto aqui, é que o problema dos fariseus não era tanto teológico. O problema dos fariseus é que eles queriam fazer determinadas coisas. E a lei de Deus deixava eles presos. Agora, com a grande tradição oral, irmãos, era tanto mandamento que ficava fácil de controlar o povo. Ficava fácil de, por exemplo, ser desobrigado de cumprir alguma coisa. Como Jesus vai denunciar aqui. O que eles estavam fazendo? Eles estavam descumprindo o 5º mandamento. Um dos mandamentos mais sagrados de Deus. Honra teu pai e tua mãe. Sabe o que eles faziam, irmãos? Os pais chegavam na velhice. E lá, não sei se você sabe, mas não tinha previdência social. Né? Os pais dependiam diretamente dos filhos. E fariseu tinha pai, não sei se você sabe disso. Fariseu tinha pai, tinha mãe. Imagina, esse pai e mãe ali, necessitados, precisando de ajuda, recorriam aos filhos. Sabe o que um filho desse, um filho de Deus não é, né? Mas um filho desse fazia? Sabe o que ele fazia? Ele pegava os seus bens, apontava para ele e declarava o Corban. O Corban é mais uma das tradições que dizia que se você declarar, por exemplo, esse teclado Corban, agora esse teclado é dedicado ao Senhor. Ele não pode ser vendido, não pode ser emprestado, ninguém pode pegar ele de você. Eles faziam o Corban não para dizer que eram homens dedicados ao Senhor. Não, era para não pagar, era para não ajudar os pais que estavam em necessidade. Veja, irmãos, um pecado terrível. E pior, um pecado que é diretamente contra a palavra de Deus. Mas eles encontraram um artifício jurídico. Eles encontraram um apoio na tradição para fazer tudo isso. Bom, irmãos, para a gente fechar o nosso tópico, o que é ser, então, uma pessoa não bíblica? Eu acredito que numa tacada só, a gente aprende com esses homens o que é uma pessoa não bíblica. À luz do texto, o não bíblico é alguém que é movido mais pela conveniência do que pela convicção. O que movia esses homens não era tanto a confissão de fé que eles tinham, mas era literalmente a necessidade deles. Se eles precisassem controlar um público,
eles então acionavam a tradição. Se eles precisassem ser desobrigados de fazer algo por vontade própria ou por desejo, eles então acionavam outra parte da tradição. A questão não era a briga entre tradição e mandamento, não era esse o ponto. O problema nunca foi teológico, o problema sempre foi ético. Esse é o problema. E aí então eles vão minando cada vez mais a palavra do Senhor, ao ponto de Jesus dizer: vocês anulam a palavra de Deus por causa do mandamento de vocês. E veja, irmão, se hoje não é parecido. Veja se não é. A gente tem, por exemplo, pastores no nosso dia, no nosso tempo. E eu estou cansado de ver isso, cansado. Pastores que sobem púlpitos como esse. E são severos, irmãos. Em alguns pontos, sim, são radicais. Por exemplo, já tive debates bem calorosos com pastores sobre divórcio e novo casamento. E tem gente que me acha severo, porque você não conhece o mundo aí fora. E aí esses pastores são severos. Não, eu não abro nenhum tipo de concessão. Não há exceção nenhuma. Até que chega um belo dia. Sabe que dia? No dia que esse pastor, que defendia essa maneira, que defendia essa perspectiva, em que ele tropeça, cai em pecado, adultera e então precisa se divorciar. Sabe o que acontece na semana seguinte? Ele sobe no mesmo púlpito e começa a pregar em favor de divórcio e novo casamento. Se você não conhece, eu te dou os nomes no final. Eu tenho os nomes deles. Todos eles começam a justificar. Recentemente a gente teve uma perda, irmãos, na teologia, que me deixou profundamente triste. Um homem que eu admirava. Um homem que eu me espelhava até. Um grande pregador do Evangelho da Teologia Reformada. De uma envergadura como talvez nenhum outro homem terá. Uma potência, uma homilética perfeita. Estou falando do Steve Lawson. Muito me entristece, irmãos. Muito. A queda desse grande gigante. Que Deus tenha misericórdia daquele homem, daquela família, e o restaure novamente. Que Deus tenha piedade dele, irmãos. Porque a queda daquele homem, com certeza, pode arrastar muitas outras pessoas, muitos outros fiéis. Mas parece, irmãos, que antes do problema vir à tona, algumas coisas duvidosas começaram a aparecer. Algumas pregações estranhas, como que quisesse justificar o fato. Irmãos, o problema não está na queda, porque o cair é do homem. O problema está nessa palavrinha terrível que está aqui no quadro. A tal da conveniência. Estou sendo arrastado para isso, então eu defendo isso. Esse é o problema. Mas para citar outros exemplos, a gente teve, de novo, e vou falar mais uma vez dele, do famigerado troféu Gerando Salvação. Porque realmente, irmãos, eu fiquei indignado. Mas aqui vou ser bem específico, a música que ganhou como a música mais tocada no Brasil, e isso é para você ver a pobreza teológica do nosso país, foi da Valesca Maísa. Eu nem conhecia ela até esse dia, passei a conhecer ela aqui. A música mais tocada no Brasil se chama Eu Sou Teu Pai. Uma música com uma melodia muito envolvente, eu confesso. Eu sou músico e eu sei como é que funciona. Se você escutar ela no seu quarto sozinho, talvez você até chora. Mas primeiro, a música tem um erro teológico básico nela. A música Eu Sou Teu Pai. Ela apresenta para você Deus Pai se apresentando, dizendo quem ele é. No meio da música ele fala assim, eu sou Yeshua, o Deus que cura. Tá errado. Erro básico, mas eu não vou encrencar com isso, tá bom? Mas tá errado, viu, irmãos? Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Isso aqui é EBD, classe de EBD, a gente tem que saber disso. Compositor tem que saber disso. Cantor tem que saber disso. Evangelho tem que saber disso, ok? Tudo bem. Mas seguindo. Essa música ganhou como a música mais tocada no Brasil. E, obviamente, ela tocou no troféu Gerando Salvação. Com todo aquele contexto que eu falei para vocês. As luzes, o palco gigantesco, os falsos profetas se abraçando lá embaixo, os vestidos caríssimos, as bolsas caríssimas. E aí você deve estar pensando assim, pastor, mas o que isso tem a ver? Qual é o problema disso? Todo o problema! Porque nós somos cristãos. Escute isso. Eu escutei alguém dizer, um teólogo dizer, e eu concordo
literalmente com ele. Nós estamos trazendo a cultura de celebridade para a cultura evangélica. E estamos nos afastando da essência da palavra de Deus. Esse é o problema, só esse e nada mais. Eles querem, irmãos, é tapete vermelho, é fama, é glamour, é dinheiro. E olha o que diz o refrão dessa música. E se precisar é só chamar. Não preciso de formalidade, eu quero intimidade. Eu sou teu pai, é só chamar. Não é sobre religiosidade, eu quero intimidade. O refrão é bom. Percebe isso? Mas aí quando eu ouvi essa letra pela primeira vez, eu fiquei pensando assim, no troféu Gerando Salvação, eu fiquei pensando assim, tá, se não é sobre formalidade, não é sobre religiosidade, então é sobre o quê? É sobre dinheiro? Como é que você sobe num palco daquele para cantar essa música? E tá tudo normal, irmãos. O problema não é que a igreja está na estrada errada, o problema é que ninguém sabe disso. Em algum momento vai cair no abismo. Escuta o que eu estou dizendo. Bom, mas esse é o problema. É isso que acontece com pessoas não bíblicas. Elas não são guiadas pela convicção, ou pela confissão de fé, ou pela doutrina bíblica, ou pelo aquilo que elas ouvem na pregação, ou nas EBDs. Elas são guiadas pelo desejo. É simples assim. Estou ganhando status, ganhando fama, cantando em vários lugares. E a gente vai, sem nem questionar se o que estamos fazendo é certo ou errado. Se isso agrada ou não a Deus. Que Deus tenha misericórdia. Segundo lugar, enquadrando o não bíblico. Isso aqui é legal porque se você acha que eu estou pegando pesado, então agora escuta o que Jesus vai dizer. O primeiro enquadramento que Jesus dá é hipócritas. E não sei se você sabe o que é um hipócrita, mas um hipócrita vem de hipocritês, que significa literalmente um ator. Mas não no sentido positivo, no sentido negativo. A gente está falando de alguém que finge ser uma coisa que não é. Um mascarado. Alguém que imprime sentimentos que não existem. Alguém que te faz chorar, meu amigo, se fizer um pedido. Mas aquilo tudo é mentira. Jesus vira para aqueles homens, aqueles mestres da lei, e fala assim, hipócritas! É isso, em primeiro lugar, que é um não bíblico. E veja, irmãos, Jesus completa dizendo, bem profetizou Isaías acerca de vocês, esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Esse é o problema dos fariseus, o problema da igreja medieval e o problema da igreja evangélica no Brasil. É que tem muita canção sendo cantada, tem muita letra bonitinha como essa sendo feita, tem muita pregação sendo pregada, tem muita coisa sendo falada, mas o problema, irmãos, é que o nosso coração, a nossa boca está dizendo o que está escrito, mas o nosso coração está desejando aquilo que o mundo está dando. E a gente quer ser como as outras nações, a gente quer o brilho, a gente quer a celebridade, a gente quer o telão, a gente quer as luzes, a gente quer essas coisas. Nós queremos isso. E a essência, não sei se está agradando a Deus, mas está enchendo a igreja. Então vamos continuar. Bom, o problema da hipocrisia é que ela permite que você sirva o reino sem ser do reino. O problema da hipocrisia é que ela permite que você seja ordenado, pastor, líder, diácono, seja lá o que for, sem ter a menor ideia do que você está fazendo. O problema da hipocrisia é que ela permite você falar em nome de Deus e colher a glória para si mesmo. Ah, pastor, mas que isso? Você está indo longe demais. Não estou. Você lembra de um homem chamado Nicodemos? Lembra ou não lembra? João capítulo 3. Nicodemos chega diante de Jesus, elogiando Jesus. Nicodemos não era só um fariseu. Nicodemos era uma autoridade entre os fariseus. Um dos grandes mestres dos fariseus naquele tempo. E ele chega, sabemos que tu és da parte de Deus, porque ninguém realiza os milagres que tu fazes se não for um enviado de Deus. Se não for no mínimo um profeta. Primeira coisa que Jesus diz para ele, ei rapaz, você não entende nada do reino. Jesus diz no verso 3, você só pode ver o reino se você nascer de novo. Depois ele diz, você só pode entrar no reino se você nascer de novo. Combina o verso 3 com o verso 5 e sabe o que é que você tem? Jesus está dizendo assim, olha, quem está do lado de fora não entende quem está do lado de dentro. Você entendeu ou não?
Só precisa fazer login quem está do lado de fora, sim ou não? Sim ou não? Só precisa entrar quem está do lado de fora. Imagina, um mestre da lei, como se fosse um grande teólogo dos nossos dias, um grande pastor, líder de várias igrejas, de várias mentorias, e agora está ouvindo da boca do Senhor Jesus: ei, cara, você não entende nada. Porque o básico você não fez. A porta do evangelho se chama novo nascimento. Nem isso você tem. Para conhecer o reino tem que entrar primeiro. E esse era o problema. O grande problema dos hipócritas. Mas em segundo lugar, verso 9 em diante. Olha o que Jesus continua dizendo: em vão me adoram. Seus ensinamentos não passam de regras ensinadas por homens. Jesus chamou, olha só, para junto de si a multidão e disse: ouçam e entendam. O que entra pela boca não torna o homem impuro, mas o que sai da sua boca, isto torna o homem impuro. Em primeiro lugar, o problema dos fariseus era ético. Era que eles eram hipócritas e queriam continuar vivendo na hipocrisia. Eles queriam acusar os discípulos de Jesus, mas na verdade eles estavam descumprindo o mandamento de Deus. Hipocrisia. Mas o segundo problema dos fariseus era, sim, teológico também. Um erro doutrinário, irmãos. Terrível aqui está acontecendo. Lembra do que eles estavam exigindo que os discípulos fizessem? Lembra? Lavar as mãos antes das refeições. E agora eu explico o que é isso. Aqui, irmãos, o apelo não é para a higiene. Não é que os discípulos de Jesus não se preocupavam com a higiene e os fariseus estavam mais preocupados com a higiene das mãos e tal. Não era isso. É que, segundo a Halahá, lavar as mãos antes da refeição era um ritual de purificação. E quando você não fazia esse ritual, você então se tornava impuro naquele dia. Então o debate é sobre pureza. Aí Jesus vem com esse trunfo maravilhoso para a gente. Jesus vem lembrando, cortando as pernas dessa doutrina. E por isso que eu falei para vocês, não é que o protestante despreza a doutrina, não é isso. Ou tradição, né? Ou os historiadores da igreja, ou os teólogos da igreja, não é isso. A gente reconhece que eles são falíveis e têm pés de barro. E como nesse caso, essa halahá está errada. Está errada. Porque a base da pureza, escute isso, nunca foi exterior. A base da pureza de Deus, da santidade, sempre foi interior. Não que Deus não esteja preocupado, né, com o seu exterior. O jeito como você se comporta, como você fala, como você se veste. Não que Deus não esteja preocupado com a nossa liturgia, por exemplo. Deus está preocupado com isso, é por isso que tem tanta coisa escrita sobre. Mas antes dessas coisas tem algo mais básico, mais fundamental. Que é o que, irmãos? O nosso coração. Lembra? Esse povo me honra com os lábios, mas o coração está longe, aí a coisa se conecta. O que Jesus está dizendo, em outras palavras, é: antes de lavar as mãos, escute isso, tem que lavar o coração primeiro. Não adianta fazer ritualzinho de purificação e ficar aqui discutindo por causa disso, se o coração de vocês está podre por dentro. Se vocês são, na verdade, sepulcros caiados. É isso que Jesus está dizendo, no final das contas. Não é o que entra que torna o homem impuro, mas é o que sai. Mais à frente ele vai dizer, do coração do homem que provém todos esses males. Então, em segundo lugar, eles estão o quê? Equivocados. Esse é o problema de uma pessoa não bíblica. Ela é hipócrita, via de regra ela está errada, porque se afasta da palavra. E em terceiro lugar, são guias de cegos. E Jesus diz isso, verso 12. Os discípulos se aproximam de Jesus e dizem assim, os fariseus ficaram chateados com o Senhor. Engraçado isso, né? Mas no verso 13 Jesus diz, olha, toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada pela raiz. Preste atenção nisso, irmãos. Verso 14. Deixem-nos, eles são guias de cegos. Se um cego conduzir outro cego, ambos cairão num abismo ou num buraco. Duas coisas rápidas sobre os guias de cegos, que muitas vezes a gente não pensa sobre isso. Deixe-me desconstruir isso. A gente acha que um falso profeta, vamos pensar naqueles apóstolos que estavam se abraçando ali no troféu gerando salvação. Vamos pensar nesses falsos mestres, falsos apóstolos, que estão enganando todo mundo. Né? Vamos pensar neles. A gente acha que um falso profeta ou um falso mestre, ele é alguém que está com os olhos abertos e está totalmente esclarecido. E aí ele, intencionalmente,
está pregando para a igreja e enganando a igreja. E aí ele fica em casa assim, né, como que esfregando as mãos e dizendo, eu estou me dando muito bem, eu estou enriquecendo e eu estou enganando todo mundo. Sim, irmãos, de uma certa forma pode ser que isso aconteça. Pode ser que muitos desses que estão às vezes até chorando na televisão, na internet, estão com o coração longe de tudo aquilo e estão enganando o povo. Só que o segredo que Jesus conta aqui é que o guia de cego também é cego. E nunca se esqueça disso, o guia de cego também é cego, só que ele é cego em outro nível. Ele talvez seja a pessoa mais enganada de todas as outras. Porque ele engana todo mundo e se engana também. E infelizmente o guia de cego dele é invisível. É o próprio Satanás, o grande enganador. Porque veja o que Jesus diz no final. Se um cego conduzir outro cego, ambos cairão no abismo. Então não é só o povo que está caminhando para o abismo, o guia do povo também, e a hora dele vai chegar. Mas em segundo lugar, a pessoa não bíblica sempre prestará um desserviço. É isso que Jesus está dizendo. E aí, irmãos, para de usar texto fora de contexto. A gente fala assim, olha para um apóstolo desse e diz assim, mas quem não é contra nós é por nós, pastor. Não é, irmãos. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Os contextos são diferentes. Jesus não estava falando de falsos profetas ali. Jesus não estava falando de falsos mestres. Sabe como é que a gente trata falso profeta? É como Jesus falou aqui, toda planta que meu pai não plantou será cortada e vai ser arrancada pela raiz, irmãos. Heresia é coisa séria. Se você olha para um púlpito desse, não tem evangelho, não tem salvação, não tem arrependimento, não tem nada. Então o que tem? Outro evangelho. E se tem outro evangelho, tem o que, irmãos? Maldição. Falso profeta. Bom, terceiro e último lugar, para a gente caminhar para o fim. Então, como se tornar uma pessoa bíblica, pastor? Como é que a gente chega, então, nesse nível de discipulado, em que a gente pode dizer, ei, eu não estou vivendo na hipocrisia em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Não estamos vivendo na hipocrisia, irmãos. Não estamos. Temos pouco, temos dificuldades, temos necessidades, mas nós falamos a verdade. Glória a Deus por isso. Não estamos equivocados. Pelo menos não naquilo que concerne a palavra de Deus. Em todo o resto a gente pode estar. Mas na palavra não. Porque nós estamos próximo dela, estamos vivendo a essência. Oramos pedindo o Espírito Santo, guia-nos, Senhor. E se há algum caminho mau, então guia-nos pelo caminho eterno. Glória a Deus por isso. Mas então, irmãos, como que a gente fecha tudo isso? E a gente pode dizer, somos uma pessoa bíblica. Escute isso. 3 perguntas finais para a gente encerrar. A primeira pergunta é essa que está ali. Como você tem lido a sua Bíblia? Lembra que eu falei? Isso aqui não é só escritura para o mundo, é só escritura para o teu coração. E a primeira pergunta tem que ser essa. Dizer somente a escritura é muito fácil. Entrar em debates na internet, mais fácil ainda. O difícil é você dizer, ei, é somente a escritura para mim, em primeiro lugar. Para mim. Eu, irmãos, particularmente, eu leio um monte de coisa diferente. Você acha que eu leio só teologia? Não. Eu leio um monte de coisa, gosto muito. Gosto de literatura de fantasia, leio para as crianças, leio várias coisas. Mas, em primeiro e fundamentalmente, nós precisamos ler a palavra do Senhor. Porque todos os outros livros não podem nos dar o que a Bíblia pode dar. A lei do Senhor é perfeita, ela revigora a alma. É a lei do Senhor que dá instrução àquele que não tem instrução. O salmista vai dizer, eu me tornei mais sábio do que os meus professores, porque eu meditei na tua palavra. Veja, irmãos, é só a palavra de Deus que pode fazer isso com a gente. Mas a pergunta é essa, como? Não é se, é como você tem lido a sua Bíblia. Porque eu cheguei à seguinte conclusão, escute isso, preste atenção. O problema não é o quanto a gente tem lido a Bíblia. O problema é a qualidade de como a gente tem lido a Bíblia. Porque a verdade é, irmãos, a gente tem a Bíblia no celular, a Bíblia na televisão, Bíblia em tudo quanto é lugar. Mas a pergunta é, a gente tem lido a Bíblia e meditado nela?
Se você vai para os Salmos, você dificilmente tem ler a Escritura. Mas você tem muito ali, meditar nas Escrituras. Lembra? Salmo de número 1. O homem bem-aventurado não é só aquele que não se assenta, mas é aquele que tem o prazer na lei do Senhor. E nessa lei medita de dia e de noite. Você percebe que ele não está dizendo, nessa lei ele lê de dia e de noite? E a gente fica achando que é só ler. É ler, irmãos, e meditar. É ler e fazer aquele ensino, aquela palavra entrar no coração. Você tem que entender isso. Quando você está diante da palavra, tanto agora ouvindo ou quando você for ler em casa, você está sendo testado pelo próprio Espírito Santo. Você está se colocando em risco. Escute o que eu estou te falando. É um risco, irmãos. Um dos maiores e piores riscos é esse aqui. É chegar perto, Hebreus capítulo 6. Provar de todos os dons. Ser iluminado. Ver os milagres. Estar sentado aí no banco. E quando chegar no derradeiro dia, ouvir uma voz estrondosa dizendo, eu nunca te conheci. Porque a boca falava, mas o coração estava longe. Esse é o nosso problema. E aí você abre o celular de manhã cedo, eu sempre faço isso. Aí tem um aplicativo que ele coloca lá o versículo do dia. É muito bom, irmãos, eu gosto, particularmente. Aí você lê aquele versículo e nenhum versículo entra no coração. Nem isso. Então escute o que eu estou dizendo. Toda vez que você pegar a palavra de Deus, lembre-se, isso aqui é boca de Deus para a minha vida. Isso aqui pode mudar uma nação inteira. Como é que não vai mudar meu coração? Coloque aquela palavra dentro de você. Como é que eu posso aplicar isso? O que eu não estou fazendo? O que eu preciso fazer? Senhor, o que tem que mudar na minha vida? Me transforma, Senhor. E faz uma oração em seguida aplicando aquilo ao seu coração. Como você tem lido a sua Bíblia? Essa é a primeira pergunta. Segundo, como você tem lido o seu mundo? Sabe por quê, irmãos? Porque isso aqui é característica comum de uma pessoa bíblica. A pessoa bíblica é aquela pessoa chata. Chata. Deixe de ser chato para o mundo. Já viu quando você está, por exemplo, numa sala de espera, por exemplo, seja lá qual for. Aí tem alguém conversando com outra pessoa. E você está ouvindo a conversa. E alguém pergunta assim, poxa, fulano ou fulana, como é que você conseguiu isso? Como é que você passou naquela prova? Como é que você conseguiu esse emprego? Poxa, eu queria tanto trabalhar nessa empresa, você trabalha? Aí você ouve a outra pessoa falar o quê? Ah, não, mas foi pela misericórdia de Deus. Ah, não, mas eu consegui, eu não podia. Isso aqui foi a graça. Ah, não, mas minha mãe orou muito por mim. Ah, não, porque você não viu, meu pai estava de joelho por mim todo dia. Eu passei pelo processo inteiro orando. E aí você começa a escutar aquela coisa. Cada conversa dessa pessoa encaixa Deus. É incrível isso. Como isso tem feito falta nos nossos dias. Parece que a gente tem vergonha de falar de Deus. Vergonha de citar as Escrituras. A gente nem sabe mais a Escritura. O celular, a tecnologia, veio para roubar a sua memória. Já percebeu que você não decora mais nada? Já reparou isso? Estou falando de mim também. Eu sabia, irmãos, capítulos inteiros da Escritura, esqueci tudo. Esqueci tudo. Porque a gente tem um celular, se a gente esquecer, a gente vai ali, pum, e acha. A gente não sabe mais a palavra nem para recitar ela. Tá esquisito o negócio. E aí, voltando. Então, como é que a gente vai ler o mundo se a gente não tem a palavra dentro do coração? Aí sabe o que vai acontecer, irmãos? Ansiedade, depressão, dificuldades, sofrimento, tristezas profundas. Não que isso seja a única causa desses problemas, mas com certeza é muito das causas também. Porque a gente não tem palavra para dar para os outros, e se a gente não tem palavra para dar para os outros, a gente não tem palavra para dar para a gente. Não tem. A gente enfrenta os problemas do mundo e a gente não sabe como lidar. Né? Um exemplo quente, Bruna me contou que estava lá conversando com uma mulher no condomínio, e conversa vai, conversa vem. A mulher disse para ela assim, poxa, como é que você pode ter 3 filhos? E aí sempre a gente pergunta, né? É comum de quem tem 3 filhos, irmãos, fazer a pergunta de volta, né? Porque para as pessoas não acharem que a gente é maluco. Aí a gente pergunta assim, mas por quê? Qual o problema? Qual é a dificuldade? Não, eu só tenho um, meu marido quer ter filho, mas eu não quero mais ter filho. Mas por quê? E a pessoa disse a seguinte frase, curioso.
Porque o mundo está muito mal. Irmãos, é uma boa justificativa, irmãos. Sinceramente. É uma boa justificativa. É melhor do que dizer que não tem dinheiro. É melhor dizer do que, filho gasta muito. É melhor do que isso. Mas você percebe que, embora seja uma boa justificativa, essa pessoa não pode ser considerada uma pessoa bíblica, irmãos. Por que o mundo é mau? A gente sabe desde que Adão e Eva foram expulsos do jardim. Quando o Salmo 127, 128 foram escritos, o povo muito provavelmente não estava nem em Israel. O povo estava desterrado de sua casa sem nada. E Deus está dizendo assim: ei, bem-aventurado o homem que enche deles a sua aljava. Porque você ganha sem nem trabalhar. Você acha que é você que protege sua família? Não, rapaz. Se Deus não for o sentinela, não adianta de nada. Veja, irmãos, que lindo isso. Mas então, o mundo é muito mau. Que palavra a gente tem para dar para essas pessoas, irmãos? O que passa pelo seu coração? Ou você também acha que o mundo é muito mau? Sim, o mundo é muito mau. Mas é por isso que nós estamos aqui. Nós estamos aqui para brilhar no meio das trevas. Nós estamos aqui porque nós temos uma palavra de fé, de ousadia, de verdade, de esperança para dar para esse mundo. O mundo é mau. O mundo sofre. Ei, mas os seus dias estão contados. E que bom que o André leu isso aqui no início. Apocalipse, capítulo 19, a visão, uma das mais belas de João. Quando ele vê, irmãos, aquela derradeira festa para a qual a gente está indo. Quando tudo vai acabar, irmãos, tudo vai cessar. Nós vamos nos sentar, a gente não sabe como é que vai ser direito, mas nós estaremos seguros. Porque não vai ter dor, não vai ter pranto, não vai ter choro, não vai ter violência, não vai ter mais até quando, irmãos? O noivo chegou. É isso, essa é a palavra que nós temos para dar para o mundo. O mundo é mau, mas Jesus está voltando. Glória a Deus por isso. Então, como é que você tem lido o seu mundo? Terceiro e último, para a gente fechar. Como você tem dirigido sua vida? E perceba que a terceira pergunta, ela é consequência das duas primeiras. Se você somar as duas, você vai resultar na última. Como que você tem dirigido sua vida? Como que você tem tomado as suas principais decisões na sua vida? É por convicção ou é por conveniência? É por causa do que você entendeu da palavra do Senhor? Ou é por causa da sua necessidade momentânea? Ou é por causa do desejo do seu coração? Bom, eu quero encerrar lendo Salmo 119, verso 129, até o verso 132. Abra com a gente, comigo, porque eu não tenho aqui no slide, mas eu queria encerrar lendo isso com você, porque esses versos, irmãos, resumem tudo que a gente disse até agora. O coração do salmista se abre aqui, e ele ensina pra gente algo poderoso. Salmo 119, verso 129, para a gente encerrar. Amém? Diz assim: os teus testemunhos são maravilhosos, por isso lhes obedeço. Veja isso. A explicação das tuas palavras ilumina e dá discernimento aos inexperientes. Abro a boca e suspiro, ansiando por teus mandamentos. Volta-te para mim e tem misericórdia de mim, como sempre fazes aos que amam o teu nome. Eu pergunto para você, você ama a Deus? Quem ama diz amém. Você ama a palavra de Deus? Mais forte, você ama a palavra de Deus? Então deixa eu te dar uma última notícia para encerrar. Quem ama não precisa ser coagido. Amém? Então, irmãos, ame essa palavra. Medite nela de dia e de noite.
Não se afaste dela. Não deixe que o mundo te conte mentiras e que você saiba mais a filosofia do mundo do que a palavra do teu Deus. Não se esqueça, cada oportunidade que você tiver numa conversa de trabalho, seja onde for, na faculdade, de abrir a sua boca, lembre-se, você é um evangelista. E se não é evangelista, é um impostor. Fale da palavra do Senhor. Pastor, mas eu não sei muito. Decore um texto que seja. Salmo de número 1, Salmo de número 2, João capítulo 1, seja lá o que for. E fale da palavra poderosa de Deus. Porque céu e terra passarão, irmãos, mas a palavra do nosso Senhor, essa nunca há de passar. Amém? Que Deus coloque essa palavra no seu coração e tenha misericórdia de todos nós. Amém?